Pessoal do TikTok e pessoal da Twitch, vamos dar salve pro pessoal do YouTube, porque eu vou fazer um corte desse vídeo e vou postar no YouTube, então quero um salve, todos dando salve, por favor. Um dia o chat do TikTok estará sendo mostrado, eu prometo. Salve o Tobas, pelo amor de Deus, hein? Bom, hoje a gente vai estar reagindo a adolescentes encontraram uma múmia no telhado de um prédio abandonado, mistério no Japão. Do Cafezinho Investigativo, famosa Luisa Kemi, esta diva maravilhosa, eu gosto muito do canal dela. Eu ia falar pra você deixar o like, se inscrever, ativar o sininho, comentar no vídeo, mas assim, acabou de começar, né, então não faz muito sentido. Aí quando tiver no meio eu lembro você de fazer isso de novo. Beleza? Não pode fazer essas coisas, né? Não pode fazer sinal sem sinal, gente. Não é pra fazer sinal. Para com isso. Para com isso. Segura na minha mão. Não faça sinais. O que meu pai mais faz é sinal nas fotos. Ele tá enlouquecendo ultimamente, coitado. Hoje eu não vou dar salve pra esses pobres. Que isso, lagartixa? Que isso? Vocês já viram aqueles vídeos de pessoas explorando construções abandonadas? Tipo gente que entra em fábricas, hospitais, casas e até túneis e sistemas de esgoto abandonados. Já. Então, existe um... Se não me engano, não sigo um cara que faz isso no TikTok. Eu gosto muito de fazer isso. De fazer isso não, de ver esses vídeos. Principalmente daqueles que pega, tipo, um pedaço de alguma coisa e taca naquela... água cheia de bactérias comidoras de cérebro. Você fez um monte de sinal, você já tá morta. Tipo ou você já tá morto, Urban lagartixa. Exploration ou simplesmente Urbex. Sim, é todo um nicho. Essa atividade pode ser bem perigosa por 3 grandes razões. Primeiro, porque muitas dessas construções foram abandonadas há muito tempo e se você entra num lugar desses, pode ser que o teto esteja caindo aos pedaços, que o chão esteja caindo aos pedaços. Então as coisas podem ceder ou você pode se arranhar em algum tipo de viga exposta, pegar tétano. Isso sem falar nas substâncias perigosas. Eu acho que o teto não seria o menor dos problemas pra se pegar num lugar como esse. Só acho. Dos males, o menor. Que você pode encontrar principalmente em locais como hospitais ou fábricas Eu não mexi na minha antigas, tela que você pode pra entrar em mudar o contato brilho. com produtos químicos Isso mudou abandonados agora, ou gente. até resíduos biológicos. Isso sem contar a questão legal da coisa, né? Porque muitos desses lugares, apesar de estarem abandonados, ainda são propriedade privada. Então você pode responder legalmente por invasão de propriedade. Mesmo assim, Burrice, tem muita gente que acha que convenhamos. vale a pena pela aventura da coisa. E as pessoas encontram todo tipo de coisa nessas expedições. Um pobre falando de outros pobres. Amo. Assim que é bom. Sempre quis ir em lugar abandonado. Eu já morava numa chácara que era bem suspeita, assim. Eu acho que não tinha muita necessidade de eu explorar mais coisas. Seus pobres. Você é lésbica? Não. Não sou. Desde uma mala cheia de dinheiro, um cofre com uma literal granada e até coisas mais sinistras como bonecas bizarras, sangue e até Eu fazia marcas isso, de mas só em corpos no lugar que chão. a gente sabia que Mas não tinha e ninguém. se eu te disser que em 2021 um grupo de 3 adolescentes encontrou Ela é lésbica, sim. O Matheus é mulher, gente. Revelei pra vocês isso agora. Desculpe. uma múmia no telhado de uma biblioteca abandonada lá no Japão? Esse é o mistério do corpo não identificado e mumificado da biblioteca de Akashi. Olá, amizades, tudo bem? Meu nome é Luisa Kemi, ou só a Kemi. Bem-vindos de volta ao Cafezinho Investigativo, o canal aqui do YouTube que falamos sobre casos reais, mistérios e lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia enquanto tomamos um cafezinho. No dia 26 essa moça, já vi alguns vídeos dela antigamente. Eu assisto muito ela e eu via muito podcast dela. Ultimamente eu tenho assistido mais porque eu parei de caminhar muito. Caminhar não, eu parei de trabalhar, né? E eu escutava podcast no trabalho, no caso. Ela tem uma amante. Que isso, gente? Que mentira. 3 estudantes do ensino médio decidiram embarcar numa aventura. Explorar o prédio abandonado onde antigamente ficava a biblioteca da cidade. Te amo, Neona. Eu também te amo, lagartixa. A biblioteca Akashi foi originalmente construída em 1974 na cidade de Akashi, no Japão. A intenção do governo era erguer um espaço que a comunidade local pudesse alugar livros sem custo e eles investiram bastante no prédio. Era gigante, com mais de 500 mil de livros e 70 funcionários. O problema é que
que o local onde a biblioteca foi construída ficava meio fora de rota. Tipo, ela não era próxima de nenhuma estação de metrô, não era perto de escolas e universidades, então acabava que não tinha tanto fluxo de gente quanto a prefeitura pensou que teria. Então, em 2017, a biblioteca foi realocada para outro ponto da cidade, muito mais central, bem ao lado da principal estação de metrô da cidade. O prédio antigo, no entanto, nunca foi demolido, ele só foi abandonado mesmo. Em 2020, várias cercas e fitas foram colocadas nas entradas para evitar que as pessoas invadissem. Não que isso realmente tenha impedido alguém, até porque o lugar era relativamente popular entre que alguém vai separado por fitas e em japonês, essa atividade se chama Haikyō, que significa ruínas. Haikyō, aquele anime? Eu não sabia que era uma atividade tão popular no Japão, até que eu encontrei um site super profissional que meio que cataloga lugares abandonados no país por categoria. Japonês, ó, sem xenofobia, mas japonês é um bichinho esquisito, né? Que tipo de obsessão é essa? Tipo, ok, beleza, é interessante, mas tem um site que cataloga lugares abandonados que foram invadidos pra gravar vídeos. Excuse me, what the fuck? Fora a obsessão abertamente com yandere, que isso, não vou nem entrar muito no caso, tava vendo um vídeo esses dias, olha, sou japonês e russo, é sério, fui num apartamento abandonado, eu fui com a minha ex, foi engraçado, coloquei Rei La Vaga no fone pra tocar, nossa, você tava procurando maluquice mesmo, né? A Kemi é muito parecida com a minha prima. Será que você não é primo da Kemi e ela usa um disfarce? Vou colocar na descrição do vídeo o nome. E no dia 26 de setembro não foi diferente. Aqueles 3 adolescentes já conheciam o local onde ficava a tal da biblioteca abandonada e eles pensaram, e se a gente entrasse lá, subisse até o telhado e aproveitasse o pôr do sol? Um tipo de atividade que eu sinto que muitos adolescentes achariam emocionante. Apesar das fitas e cercas de segurança, não era difícil acessar o prédio. Sem contar que ele também não era muito alto, então não demorou muito para os 3 subirem até o topo. A expectativa era ver a vista da cidade, aproveitar o pôr do sol entre amigos, só que no instante em que os 3 adolescentes pisaram no telhado do prédio, eles tiveram uma visão muito diferente. Brilha sem medo. Foi essa a visão? No seu lugar, sim. Brilha com a maior do Brasil. A receitinha de hoje é esse macarrão na chapa, super fácil e rápido de fazer. Essas horas. Porque não ali sei isso no comigo, cantinho não. eles encontraram um corpo mumificado de uma pessoa. Os meninos não pensaram porque você nunca frequentou o colégio e correram japonês. escada abaixo para ligar para a polícia. Eles nem se preocuparam muito pelo fato deles estarem cometendo uma literal infração ao invadir uma propriedade privada, porque eles estavam apavorados com o que eles acabaram. Gente, pera. De presenciar. A polícia chegou alguns minutos depois e questionou os adolescentes. E os meninos falaram que realmente saíram da cena assim que eles viram o corpo no telhado. Não presenciaram mais nada. Em seguida, o corpo foi levado para fazer autópsia e vários detalhes... Essas coisas só funcionam no Japão, né? Porque com certeza se fosse no Brasil já iam uns fofoqueiros, ia desemendar tudo a múmia assim, ia falar, será que é conhecido? Nossa, aquele lá que sumiu esse dia. Sabe? Com certeza. Eu fui criado só por 4 anos, depois eu voltei a morar com meus pais. Eu fui criado por 12 Foi determinado que o corpo pertencia a um homem, não se sabe 12. exatamente a idade, mas ele estava vestindo uma camiseta levinha preta, uma calça preta e botas. Uma mochila também foi encontrada ao lado do corpo, juntamente com várias garrafas de líquido parcialmente tomadas, o que pode indicar que ele tinha passado um tempo no telhado ainda vivo. Ele não apresentava nenhum ferimento aparente, tipo algum corte de faca ou buraco de bala, e nenhuma identificação foi encontrada juntamente com o corpo. Mas o detalhe mais intrigante é que a polícia acreditava que essa pessoa tinha falecido vários meses antes, se não 1 ano antes. E mesmo assim, o corpo não se decompôs. Ele inexplicavelmente se tornou uma múmia. Quando eu falo múmia, eu imagino que a primeira imagem que aparece na cabeça de vocês é aquela múmia do Egito, toda cheia de bandagens, ou talvez uma fantasia de Halloween. Mas, por definição, uma múmia é um corpo humano ou animal que foi preservado intencionalmente ou naturalmente, de forma que o processo natural de decomposição tenha sido retardado ou interrompido. Essas múmias do consciente popular, que são as múmias egípcias, eram criadas de forma artificial. Os egípcios removiam
extraíam os órgãos, embalsamavam o corpo com substâncias que serviam como conservantes e envolviam nas famosas bandagens. Lá no Japão o Mas pessoal o tá corpo foda-se. também pode sofrer Ou tem mais respeito processo também. de mumificação naturalmente sem intervenção As velhas no humana, final da rua por causa falando de um pra outra. fatores climáticos. Em ambientes Elemento de morte. extremamente frios ou muito secos, por exemplo, e também um local que fique bem longe de predadores, lembrem-se disso. O que não era exatamente o caso no telhado super exposto da biblioteca. Como que nenhum pássaro, tipo um corvo ou um urubu, se alimentou do cadáver? E ok, é um local bem arejado, mas deve ter ficado lá por vários meses, várias estações. Como que ninguém nos prédios ao lado, que eram super próximos, não sentiu o cheiro do corpo? Enfim, a polícia coletou uma amostra de DNA e eles não conseguiram achar nenhuma correspondência entre o homem Essa é a minha campanha de mentira. mumificado e a base de dados que eles já tinham interno. Eles também Japão deram uma olhada em esquisito às todos os vezes. boletins Só às de vezes? ocorrência de pessoas desaparecidas dos últimos anos e não encontraram nenhuma pessoa que tivesse o perfil parecido Peraí, com a gente. desse homem. Vou ouvir um áudio. A população local com Esbarrei no negócio. Desculpe, gente. Homem é um bicho muito burro, né? Meu namorado não sabe contar as coisas. Ele... Rian, muito obrigado por me seguir. Rian do TikTok. Obrigada. Tem que falar de onde que é. Eu gosto de ir lá, saudades, as expressões. Homem é muito burro pra contar fofoca. Meu namorado, ele é Maria Fifi, ele sabe muita fofoca. Só que assim, ele é muito cabeçudinho, sabe? Ele começou o bagulho falando de uma coisa, aí depois terminou falando outra. Aí eu tive que perguntar do começo de novo do que ele tava falando e falar, tá, mas por que você falou isso então? Porque você não concluiu o seu pensamento. Tá me chamando de burro? Ah, desculpa. Sorry. completamente horrorizada, pensava que seria um caso simples de resolver, principalmente porque o corpo estava completamente preservado. Mas a polícia simplesmente não conseguiu. Tem uma múmia no telhado, exposto, e acharam que ia ser fácil de resolver? Da onde que isso vai ser fácil, minha filha? Conseguia descobrir Quer dizer, meus filhos, sei lá quem tava na era polícia. esse homem e como ele foi mumificado no telhado de um prédio abandonado. Aí vai ver, ele se A principal mumificou, tá teoria ligado? montada pela própria polícia é que o homem tenha falecido no inverno de 2020, quase 10 meses antes. Como ele não apresentava nenhum ferimento externo, a polícia acreditava que a morte tenha sido uma causa natural. E como ele TDAH. claramente não estava vestido com roupas adequadas para o inverno japonês, que pode ficar extremamente frio, nessa cidade pode até atingir temperaturas negativas, tipo menos 10 graus, e ele só estava de camisetinha, a polícia acredita que ele tenha morrido de hipotermia. Quando esse caso ficou conhecido, muitas pessoas começaram a especular que talvez esse homem Posso te ajudar a fosse pegar um caso uma de pessoa em curtidas, por situação de favor? rua. E que talvez ele tenha invadido esse prédio para ter um lugar que para pode. dormir. Isso explicaria porque ninguém relatou uma pessoa desconhecida com essas características e porque ele não carregava uma identidade. Talvez ele fosse uma pessoa de extrema vulnerabilidade e que vivia sozinha nas Faz ruas. sentido. Mas tem algumas E pessoas tinha bebida também, não tinha? Geralmente o pessoal de rua compra bebida alcoólica porque ajuda a esquentar o corpo. Se tava na época do frio, faz sentido. acho essa explicação Não? muito estranha, que tem alguns furos nessa teoria. Ah, isso e o com que eu vou certeza. falar pra vocês agora não é a minha opinião, tá? São frutos de discussões online de outras pessoas. Algumas pessoas se perguntavam por que ele estava usando apenas Mentira, uma ele tentou usar camiseta ritual de leve morte e no se auge do descontrolou. inverno. Algumas Alguém pessoas soube até o que realmente apontaram aconteceu. que pessoas em situação de rua sempre têm um cobertor pra se esquentar ou algo assim. Mas, pra ser sincera, assim, eu não sei qual é a realidade do Japão, mas eu já vi várias vezes em notícias pessoas em situação de rua realmente falecendo de hipotermia por aí. Tipo, no mundo todo. Então eu não entendo de onde as pessoas tiram que
que é uma coisa impossível de acontecer. Outro questionamento impossível, levantado por que ele decidiu ficar no telhado em vez de um local mais protegido, como uma estação de trem ou até dentro da própria biblioteca? Realmente é de se questionar, mas a gente nunca sabe se a pessoa estava sob a influência de algum tipo de substância ilícita, talvez álcool, e isso impedia ele de raciocinar Tava enlouquecido direito. pelo paranormal, Mas a suspeita acontece mais às vezes. forte, e talvez a única que realmente tem algum tipo de embasamento, é como que Saúde, o corpo muito obrigada. ficou tão bem conservado durante meses, várias estações diferentes, sendo que estava num lugar super exposto, que é o telhado de um prédio. Como que o corpo Paranormal. não foi encontrado Aí, ó. por nenhum predador, nenhuma ave, nenhum animal? E outro ponto é que mesmo mumificado, o corpo provavelmente exalaria cheiro, principalmente no começo. Muito obrigada E pelos existem 1K de vários curtidas no prédios ao TikTok, redor, como é que obrigada de ninguém verdade, sentiu viu? o cheiro andando pela rua? É bem estranho, então algumas pessoas suspeitam que talvez o homem tenha morrido em outro local mais protegido e depois foi transportado até o telhado. Eles até suspeitam que a pessoa que colocou o corpo ali tirou a identidade do homem, o documento, né, pra dificultar a identificação. Só que por outro lado, Então seria um homicídio e não uma morte assim. Ô, Magá, no Japão mendigo não é gente, não. Se você não trabalha e não contribui pro governo, você... aquele ponto É de verdade, várias- tem isso também no Japão. Eu já vi bastante gente falar sobre isso em vídeo. Acho que já vi até meio que não seria um documentário, mas alguma coisa relacionada no YouTube mesmo. E eles tratam bem como porca miséria, assim, né? Vamos 3K, ô louco. garrafas de água meio tomadas foram encontradas no telhado, Ah, que tá, foi sugeria água, né? que esse homem deve ter passado algum tempo lá ainda vivo. Foi água. Faz 3 anos que esse incidente aconteceu e até hoje não sabemos nem qual é a identidade desse homem, nem o que realmente aconteceu com ele. E parece que nem a polícia, nem a mídia vão levar essas investigações pra frente. E é muito triste de pensar que esse homem provavelmente faleceu sozinho, sem ninguém se tocar do sumiço Ai, que morte dele, triste e que mesmo, depois da credo. sua morte, não parece ter muita gente interessada em saber o que realmente aconteceu com ele. Gente, mil desculpas, Eu esse era a caso múmia. foi um pouco mais curto do que o normal e, pra ser sincera, menos interessante do que a maioria dos casos aqui do cafezinho. Só que como é final do ano e eu vou viajar, Não foi então eu tô tentando necessariamente deixar vários menos vídeos prontos interessante, e eu já queria- tô atrasada. Então eu pensei, é melhor ter um vídeo curto do que não postar. Eu espero que alguém entenda. Mas Coitado, agora que eu vou morte recomendar triste. outros vídeos melhores no canal. Eu não sei se vocês repararam, mas se você tem YouTube Music, você pode escutar os vídeos do Cafezinho Investigativo como podcast, que é o sonho de todas as pessoas e finalmente existe uma playlist aqui no canal para escutar de podcast. Saudades E eu do também YouTube Music. recomendo o último vídeo que foi postado, que é sobre o desaparecimento de uma estudante universitária lá na Coreia do Sul, que se chama Lee Yeon-hee. O desaparecimento dela é super estranho, existem vários... Mas se fosse pra dificultar, era só cortar, moer e usar de adubo, assassino burro. Não necessariamente, porque é um caso não solucionado. Então, realmente, deu certo o que ele quis fazer. Tinha formas mais fáceis? Tinha. Mas deu certo. É inegável que deu certo. Bom, galerinha do YouTube, foi isso o vídeo. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, comenta abobrinha frita se você assistiu até o final.